Seja bem-vindo a mais esse vídeo e já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, porque eu trago aqui mensagens simples que fazem uma diferença gigantesca na vida de muitas pessoas. Já vai compartilhando aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre a insegurança. Bom, de onde surge a insegurança? Lá na infância, de acordo com a psicanálise, você teve lá a sua criação com seu pai, com sua mãe. Você, em algum momento ali, você quis fazer alguma coisa e o seu pai não deixou você fazer, né? Ou você foi menosprezado em alguma coisa que você fez. Você fez alguma coisa, seu pai disse que não estava bom, seu pai te criticou de alguma forma por alguma coisa que você fez, seu pai ou sua mãe, ou quem faz, exerce o papel, a função, certo? Pai ou mãe, biológico ou no sentido de função, no sentido de fazer o papel de pai, de você ter a imagem daquela pessoa como sendo uma figura paterna ou materna, ou seja lá, ou algo desse tipo. Então, em algum momento você se sentiu menosprezado por aquilo que você estava fazendo ou pelo seu jeito natural, né? Então aí isso gerou uma certa insegurança em você que repercutiu-se até hoje, né? Então o que acontece? Essa insegurança, ela vem justamente de você não se sentir seguro pelo aquilo que você é, por aquilo, pelas suas qualidades, qualidades não no sentido de ser uma qualidade boa, mas pelas suas características, por todas as suas particularidades. Então, hoje em dia você é uma pessoa tem um jeito e pelos registros que você teve da infância, são acionados gatilhos no hoje que fazem com que você não expresse essa sua essência, essas características. Não necessariamente essas, mas de um modo geral. Você é como se você quisesse se moldar ao que o meio espera de você, como um comportamento adequado, como ações corretas, como uma conduta perfeita perante as pessoas à sua volta. E aí você usa máscara e acaba, o que acontece? Vez ou outra acontece um ato falho. Vez ou outra você paga um mico. Por quê? Porque você não está sendo você mesmo. Você está usando a sua persona que está se manifestando e não o seu self, não a tua verdadeira essência, né? Então faz essa investigação consigo mesmo. Eu estou sendo eu mesmo ou eu estou me moldando ao meio é, para, para ser aceito? E a questão da aceitação, ela não começa nos outros, ela começa em você mesmo. É você que não se aceita. Pelos registros da infância que você teve, da não aceitação do seu pai ou da sua mãe, você passou a não se aceitar. Você passou a querer reprimir todas as suas características. Por quê? Porque elas te trouxeram um incômodo lá na infância, te trouxeram uma certa frustração, uma frustração por não conseguir demonstrar aquilo ter que ser reprimido. E hoje você possui uma autocensura, trazendo aqui a terminologia freudiana, né? O seu superego. Seu superego, ele diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? De acordo com é, toda a estrutura que foi registrada no teu inconsciente, no sentido de crenças, paradigmas e tudo aquilo que veio, né, das figuras paterna e materna, de todo esse conteúdo. Então hoje você mesmo é o seu próprio carcereiro, você mesmo é o seu próprio sabotador. Né? Não precisa que ninguém faça isso por você, você mesmo já dá conta de fazer isso. Por quê? Imagina que esse processo da infância é como se fosse o seguinte: quando os pais podam a criança, não necessariamente que ela poda, porque depende de como a criança vai lidar com aquela situação. Ela pode muito bem lidar bem com aquilo,
ou não. Ou aquilo ser talvez até traumatizante também, pode acontecer, mas ser limitador na vida adulta, na vida futura. Então o que acontece? Imagina só fazer uma analogia. Você é um passarinho. Você, quando criança, foi colocado dentro de uma gaiola, ou seja, você pode, o que você pode, o que você não pode fazer. Você está lá preso na gaiola. Com o passar do tempo, você ficou adolescente, ficou adulto e essa gaiola foi retirada. E hoje em dia, você lá se acostumou com aquela gaiola. Então, na sua cabeça, só na sua cabeça, ainda existe uma prisão, mas essa prisão foi tirada, ela está apenas dentro de você. É a sua mentalidade que não aceita. E por não se aceitar, você acha que as pessoas vão rejeitar o seu jeito. Então, a partir do momento que você tomar consciência disso, e conseguir ir paulatinamente mudando esses comportamentos, mudando essa conduta de pensar, peraí, por que que eu não me aceito? Por que que eu vou, é, por que que eu não vou respeitar a minha essência? Isso veio da infância, isso não é meu. Isso foi incutido em mim pelos meus pais, por um zelo, por aquele comportamento ser talvez inadequado naquele momento, por aquele comportamento poder me trazer um certo ser vítima de bullying de alguma forma, né? Naquele momento como criança, talvez foi um fator de proteção, mas hoje na vida adulta eu escolho, eu aceito isso. Isso faz parte de mim, eu quero isso para minha vida. Por quê? Porque usar máscaras, porque a persona ela é cansativa e ela gera a insegurança. Por quê? Por que que você usa a máscara? Por que que a sua persona ela se manifesta? Pela insegurança de ser quem verdadeiramente você é. Se não fosse assim, você não precisaria usar máscara. Se não fosse assim, você não precisaria ativar tão fortemente a sua persona para demonstrar às pessoas à sua volta quem você não é, quem você acha que é, porque a sua essência ela é muito maior do que aquilo que você, do que os papéis sociais que você apresenta. Né? Então você se mostra para a sociedade de uma determinada forma, mas você é muito mais do que aquilo. Você é muito mais do que a sua profissão, você é muito mais do que o seu estudo, você é muito mais do que o que você tem, você é muito mais do que um padeiro, você é muito mais do que um mecânico, do que um médico, do que um advogado, do que um professor, muito mais que isso. Isso são apenas funções que você exerce. Então faz essa reflexão consigo mesmo, reflete, pensa, quais são as características que eu estou reprimindo, quais são as coisas que eu poderia fazer, mas tenho vergonha de fazer, medo de ser julgado, né? Porque isso veio da infância. Quais são os momentos em que eu me sinto envergonhado, me sinto tímido, me sinto desprotegido e finjo ser alguém que eu não sou diante das pessoas? Por quê? Como eu já falei, esse é o processo de aumentar ainda mais a sua insegurança. Porque quanto mais inseguro você está, mais você vai querer usar um artifício para poder fingir ser quem você não é, para não ter que passar pela, pela rejeição, sem ter que passar pela dor da insegurança. Então, para se sentir seguro, você acaba sendo quem você não é. Só que isso vem da falta de autoaceitação. É você mesmo que não está se aceitando, não é as pessoas. Eu vou só citar um exemplo aqui bem simples que você vai entender. Sabe aquela pessoa que ela é, sabe aquela pessoa que ela é bem inconveniente, uma pessoa que entra nos lugares e não pede permissão e ela não passa vergonha, cara. Ela é uma pessoa altamente confiante no jeito dela. Claro, ela deve ter alguma outra questão a ser resolvida, só que ela aceita aquele comportamento dela, incorpora aquilo, ela fez as pazes com aquilo e ela se sente bem daquele jeito. Ela se sente bem sendo ela mesma naquele comportamento. Então, por mais esquisito que pareça ser, por mais incômodo que pareça ser
para as outras pessoas, ela aceitou aquilo em si mesma e ela não passa vergonha perante as situações. É uma pessoa inconveniente, mas é uma pessoa que faz palhaçada, que fala coisas, que fala coisas que são, de certo modo, como é que eu posso dizer? Censuradas não, eu esqueci outra palavra, que são perturbadoras diante das pessoas, coisas que são tabus. As pessoas não costumam falar e ela chega lá e fala abertamente. Por quê? Porque ela não tem esses bloqueios, porque ela consegue se sentir segura com aquele conteúdo que ela está falando, com o que ela está fazendo. Não só fala, mas muitas vezes ela faz, né? Ela gesticula, enfim, ela tem comportamentos que perante as outras pessoas são aparentemente inadequados, mas ela, como ela sente que aquilo é verdadeiro dentro dela, ela não se sente incomodada. E ela se expressa e ela não passa vergonha, não passa. O outro exemplo aqui bem simples é um palhaço, um comediante. O comediante, ele faz, muitos deles, eles fazem autodepreciações. Eles fazem comédia com autodepreciação. O Whindersson Nunes, por exemplo, muitas vezes já vi ele fazendo ali o stand-up dele e ele faz algumas piadas consigo mesmo. E aí você pode dizer, caramba, esse cara não tem vergonha de falar isso. Como é que esse cara consegue falar isso? Cara, ele aceitou aquilo. Ele não está fingindo que aquilo não existe. Ele aceitou aquilo. E como ele fala com tanta firmeza, com tanta convicção e com tanta verdade aquilo, e com tanta segurança aquilo que está sendo colocado, automaticamente essa segurança é projetada nas pessoas e as pessoas veem nele uma figura interessante. Por quê? Porque ele é seguro, mesmo naquilo que é mais ridículo de ser falado. Tanto dele mesmo quanto de um modo geral das outras pessoas. Inclusive, ele toca em feridas que muitas pessoas têm, porque são conteúdos tabus que muitas pessoas não têm coragem de falar. Então, por isso que esse é um dos fatores de sucesso dele, porque ele toca em vários pontos que muitas pessoas não têm coragem de falar. Ele tem a ousadia, a coragem, ele aceitou aquilo em si mesmo e consegue expressar aquilo com alto nível de segurança. São apenas alguns exemplos aqui para ilustrar de vários e tantos outros que você pode encontrar, tá bom? Faz essa reflexão consigo mesmo, analisa na sua própria vida o que é que você precisa aceitar, o que é que você precisa deixar para trás, sendo que não é seu, aquilo que foi introjetado dentro de você, mas que você não precisa levar para a vida toda. Você é líder da sua própria vida, você tem o poder de escolha no aqui e agora, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que isso chegue para mais pessoas. Você conhece pessoas assim que tentam esconder e você percebe que o jeito da pessoa muitas vezes é forçado? Não estou falando aqui de você não se esforçar em ser uma pessoa melhor, de você usar até mesmo da PNL. A PNL ela cria um pouco disso, como se fosse um certo fingimento, porque o cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real e do que é imaginário. Então, quando você se comporta de uma determinada forma que não é o seu jeito, você também está trazendo elementos daquele novo padrão que você quer criar. Mas isso aqui é um tema para um próximo vídeo, tá bom? Mas a essência é essa, seja você mesmo. E se inscreve no canal, compartilha o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.